Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade então aos estudos do nosso procedimento comum, né? Na verdade, o nosso processo de conhecimento, né? Nessa primeira fase do processo, em que o juiz está tomando conhecimento ainda a respeito da lide, a respeito dos fatos alegados pelas partes, e a gente vem analisando o procedimento comum, né? Aquela ordem de atos processuais do qual o nosso processo irá transcorrer, né? Irá passar, ok? Então, falamos da fase postulatória, quando as partes estão postulando suas pretensões, autor na inicial, réu na contestação. Falamos da fase ordinatória, né? Também chamada de saneamento, né? É quando o juiz então saneia eventuais vícios e coloca o processo em ordem, né, para um julgamento conforme o estado do processo, quando isso é possível, ou quando isso não é possível, para a fase de instrução, né, aquela fase voltada à colheita de provas, tá? Então, vimos as questões relacionadas à fase postulatória, depois passamos a estudar as chamadas providências preliminares, né, de saneamento, e o julgamento conforme o estado do processo, né? Isso envolve aí essa chamada fase de saneamento ordinatório, tá? Lembrando que, se for o caso de um julgamento conforme o estado do processo, o juiz passa logo então para a chamada fase decisória, né? Quando ele passa então a julgar o feito, a decidir o feito, né? Mas quando isso não for possível, porque o feito não admite um julgamento imediato, né, naquelas hipóteses do 354, 355 e 356, que tratam de um julgamento parcial de mérito, né, esse último dispositivo, o juiz então, nos termos do 357, coloca o processo em ordem para a fase de instrução, fase voltada à colheita, à produção das provas, né? Então, o 357 fala que ele delimita os fatos que são objeto de prova, especifica os meios de prova autorizados aí a serem produzidos, né? Verifica também as questões de direito relevantes, define o ônus da prova, se será a regra do 373, inciso 1 e 2, ou seja, cada um prova o que alega, né? Ou se seria a hipótese de inversão do ônus da prova, como prevê o parágrafo 1º do 373, né? Então nós já comentamos alguma coisa a respeito disso, mas a gente volta a falar de ônus da prova mais adiante, agora nesta parte que vamos analisar a partir de agora, tá? Então, ele, e se necessário, designa audiência de instrução e julgamento para colheita de prova oral, né? Já organiza também, se for o caso, a produção da prova pericial, né? Intimando o perito, fixando para dizer se aceita o encargo, fixando um calendário para a realização da prova pericial, né? Nos termos ali mencionados no 357, ok? Não sendo o caso de julgamento antecipado, ou melhor, julgamento conforme o estado do processo, então o juiz irá abrir a fase subsequente do nosso procedimento comum. Ele irá então realizar a produção probatória, tá? E essa fase de instrução probatória, né, voltada a instruir o processo com as provas que podem ser produzidas, que devem ser produzidas, para que o juiz possa julgar com segurança o mérito da causa, julgar com segurança, seja improcedente ou procedente o pedido, né, formulado pelo autor na inicial. Então, o juiz passa para essa fase agora que nós passamos a comentar, né? Porém, antes de qualquer coisa, cumpre-nos aqui analisar algumas questões da teoria geral das provas, tá? Dentro do nosso processo civil, ok? Então, começamos a tratar do slide 83 do material de vocês, que trata das provas no processo civil, certo? Temos que mencionar a respeito dessa fase processual, né, do nosso processo de conhecimento, essa fase do nosso procedimento comum, que, uma vez encerrada então a fase de saneamento e ordinatória do processo, né, não sendo o caso de um julgamento conforme o estado do processo, porque se for o caso o juiz passa a julgar desde logo o feito, né,
E não sendo o caso, ele vai dar início então a essa fase denominada de fase de instrução probatória. Fase voltada, portanto, para a produção das provas, a fim de melhor instruir o processo, né? A fim de melhor instruir o feito, ok? Ainda dentro dessa questão das provas, né, temos que destacar que o direito à prova, né, o direito da parte, a produção da prova, é um direito fundamental processual, o que nós então denominaríamos de uma garantia fundamental, né, uma garantia fundamental no processo, né, prevista então com assento na nossa Constituição Federal, tá? O direito à prova faz parte do próprio direito ao contraditório, né? A ampla defesa e o contraditório que vem mencionado lá no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Tá? Então é com base no princípio do contraditório e da ampla defesa, surge a possibilidade de se defender de maneira ampla, né? Produzindo as provas necessárias ao exercício desse direito fundamental, dessa garantia fundamental. Né? Mesmo sentido, o princípio do contraditório, né? O direito à produção da prova a fim de contrapor-se, né, às alegações trazidas pela parte contrária, tá? Então faz parte aí do meu direito fundamental processual, que passa então a ser denominado de garantia fundamental, né, à produção da prova. E está fundado também no direito de acesso à justiça, né? O direito de ingressarmos, de acessarmos o poder judiciário para a obtenção de uma tutela jurisdicional justa, né? E nesse sentido, a tutela jurisdicional justa, para que ela possa ser proferida, ela deve estar fundamentada em provas, né? Ela deve estar ali bem ancorada, né, em provas substanciais a respeito do direito alegado. Então, o próprio direito ao acesso à tutela jurisdicional justa faz emergir para a parte essa garantia fundamental à produção da prova, esse direito processual fundamental de produzir provas nos autos, tá? Então, como mencionado, né, é um direito processual constitucionalmente garantido no seio do Estado brasileiro, né, com assento no artigo 5º, inciso 55, né, e com relação ao acesso à justiça, no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, ok? Procurando uma definição a respeito do que seria provar, né, do que seria esse exercício do direito de prova dentro de uma relação jurídica processual que estamos estudando, aqui dentro do nosso processo civil, né? Segundo definições doutrinárias que a gente traz aí para vocês, para ilustrar o que estamos comentando, né? Segundo Humberto Teodoro Júnior, provar é conduzir o destinatário do ato, né? No caso do nosso processo civil, o juiz de direito, né? Ou os desembargadores, ministros, como destinatário daquele ato que está sendo provado, né? Conduzir o destinatário, portanto, a se convencer da verdade a respeito de algum fato alegado, né? Provar é conduzir a inteligência a descobrir a verdade, tá? Então, aqui, conforme menciona Humberto Teodoro Júnior, a prova ela tem por finalidade permitir que o destinatário, né, conduzir o destinatário daquela prova, o juiz, por exemplo, a descobrir, a ter ali em mãos a verdade do fato alegado, ok? Já nos termos do que menciona a doutrina do Frederico Marx, né, o clássico autor de processo civil, e o José Frederico Marx, ele menciona na sua obra que prova é o meio e o modo utilizados pelos litigantes com a finalidade de convencer o juiz da verdade, da veracidade dos fatos por eles alegados, e, igualmente, pelo magistrado, para formar sua convicção sobre os fatos que constituem a base empírica da lide. O que diz aqui o Frederico Marx é que a prova ela tem dois sentidos, então. Um sentido para a parte, que significa convencer o juiz, ou melhor, a prova tem a finalidade de convencer o juiz a respeito da veracidade do fato alegado, e ela tem também uma finalidade para o juiz.
ela representa o meio pelo qual o juiz terá à sua disposição para formar uma convicção firme, né, a respeito dos fatos que constituem a realidade do processo, que constituem ali a própria base da lide, né, os fatos que são discutidos dentro da relação jurídica litigiosa, dentro do processo judicial. Tá? Então ela serve para a parte para conduzir o juízo a comprovação da veracidade, né, saber então constatar que o que a parte alega é verdade, e ao mesmo tempo para o magistrado serve como meio para se convencer a respeito do fato alegado, né, extrair a sua convicção se aquele fato é verdadeiro ou não e consequentemente de que modo ele irá resolver a lide, né, decidir, julgar a lide, dirimir o litígio, ok? E uma última definição seria a trazida pelo Marcos Vinícius, né, no seu manual de processo civil, em que ele diz que, em resumo, em síntese, as provas são os meios utilizados para formar o conhecimento do juiz a respeito da existência dos fatos controvertidos e que tenham relevância para o processo. Tá? Então traz mais a ideia de que não é qualquer fato que merece ser provado, é aquele fato que tem relevância para o julgamento do processo, né, que de certo modo irá então interferir na decisão judicial. Tá? Então serve para convencer o juiz a respeito da veracidade, da existência, da ocorrência desses fatos controversos, né, que podem aí influenciar o juiz no julgamento do feito, no julgamento de mérito, ok? Volto no próximo vídeo para falar um pouquinho mais a respeito disso.